Meu nome é Fernanda, eu sou mãe do Pedro Prandini Ramos, eu sou professora, na verdade minha formação é engenheira, mas eu caí nessa profissão de professora e foi muito bom porque eu consigo acompanhar o Pedro muito e eu adoro. Eu vou contar então um pouco da história dele. O Pedro nasceu no dia 8 de março de 2010, eu tive uma gravidez complicada, tive pressão alta na gravidez e ele nasceu, no dia que ele foi nascer, minha pressão estava 24/12, ele nasceu de 8 meses, eu lembro de ter ido no consultório e receber a notícia, ó, o Pedro vai ter que nascer hoje, foi tudo muito rápido, a gente foi para a maternidade e aí o Pedro nasceu. A forma que a notícia é dada para a família é muito importante. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser muito pensada, é muito importante. Vou contar como eu descobri que o Pedro era surdo. Eu estava na maternidade, sempre com o Vinícius, com minha mãe, me acompanhando muito, mas eles saíram para buscar as coisas que a gente sabia que ele ia ter alta. Então eu estava sozinha, nunca estava sozinha, nesse dia eu estava sozinha. Chegou uma fono para mim e falou: seu filho fez o BERE da Duda ausente, ele é surdo. Eu, como assim? Ele é surdo, ponto final. A notícia foi me dada de uma forma horrível, eu fiquei sem chão e desesperada. Bom dia, eu sou Vinícius, pai do Pedro, marido da Fernanda, e só queria falar uma coisa: como é que o Pedro, descobri que o Pedro era surdo. Eu estava de repente chegando no hospital, há uns 10 minutos para chegar no hospital, aí a Fernanda liga chorando absurdamente. O Pedro é surdo, o Pedro é surdo, o Pedro é surdo. Eu falei: como assim? Pera um pouquinho, vamos ver o que é isso. Não, o Pedro é surdo. Eu falei: quem que te falou? A fono. O que ela falou pra você? Sei lá, ela foi uma filha da mãe, falou e saiu andando. Essas foram as palavras que ficou na minha memória da fono que deu notícia pra Fernanda, assim. A vontade que eu tinha de quebrar a cara dela, assim. Por muito respeito e eu não fiz nada, lógico, mas assim, eu fiquei com muita raiva dela. E com um mês, assim, 1 mês e meio, eu comecei a aceitar. Então, a Michele foi a primeira fono que eu conheci e que foi muito doce, falou pra gente a notícia de uma forma muito legal, falou do implante de uma forma muito positiva e eu tenho isso marcado, assim, uma pessoa que eu nunca vou esquecer. Ela também me convenceu que era importante usar a ASE para estimulação e foi a melhor coisa que eu fiz, ter começado a estimular o Pedro, mesmo que com a ASE, desde os 4 meses de idade. O Pedro com a ASE conseguiu ouvir a porta batendo, a palma alta, a gente chamando, um chocalho. Para mim isso era um ganho já enorme. E com isso também eu tinha certeza, poxa, o Pedro tem nervo auditivo, porque o som tá chegando lá. Uma coisa também que foi legal ter começado antes, por causa da atenção que ele dava. Então o Pedro sempre prestou bastante atenção nos exercícios, nos brinquedos, nas brincadeiras que ele fazia na terapia. Isso é importante, foi muito importante para ele aprender a falar. Ele não dispersava, ele sempre foi bem atento, apesar de ser muito moleque agora e tal. A fono é que orienta você em como estimular o seu filho e a família toda a ficar envolvida. Eu já ouvi muita gente falar, eu levo meu filho na fono e ela fica brincando com ele. Não dá importância, mas é muito importante, porque a fono, ela na brincadeira, ela sabe exatamente o que é importante para aquela criança naquele momento, o que é importante ela saber naquele momento. A fono do Pedro, a Mari, para mim é uma pessoa da família, ela é minha parceira. É a fono junto com a família que vai fazer o sucesso. Então a Mari me ensinou a estimular o Pedro e dando importância para as coisas de cada fase, a detecção, depois a compreensão, até ele adquirir a fala, né, e a linguagem. Até interessante, porque teve uma fase que o Pedro já estava falando, mas ele repetia tudo que eu falava. Então eu falava: Pedro, você quer comer? Aí ele falava: quer comer. Ficava repetindo. Eu, nossa, como o Pedro tá falando. E aí a Mari falou: Fernanda, ele tem que
responder a sua pergunta. Eu tava achando ótimo ele ser um papagaio, falar tudo que eu falava. Nossa, como ele tá ouvindo bem. E olha só, disso. Até uma criança que nasceu ouvinte. Ah, fala paralelepípedo. A criança nem sabe o que é paralelepípedo, mas é treinada a falar paralelepípedo, sem nem saber o que é. Qual foi quando eu descobri a importância da compreensão, dele falar, mas saber o que ele tá falando, entendeu? Uma coisa que eu vejo na Mari, na nossa grande amiga aí, a fono do Pedro, ela faz muito a ponte entre a gente, a escola e a fono, né? Então, como a Fê falou, ela ensina muita gente como trabalhar com o Pedro, né? Então, botar o pano de fundo, botar as coisas do dia a dia para poder ensinar ele a aprender a falar o significado das coisas. E é legal que ela faz muito essa ponte. Então, assim, que a escola trabalha, ela faz também o trabalho lá junto. O que a gente faz em casa, ela também faz. Então ela vive puxando esses elementos da vida do cotidiano do Pedro para trabalhar na terapia. E aí dá um toque pra gente, durante a semana, poder fazer algumas coisas específicas da fase dele, né? Por exemplo, um dos exercícios que a Mari deu pra gente é que o Pedro contaminava. Até aprendi isso com ela, né, há pouco tempo. O Pedro contaminava, não só o Pedro, toda criança contamina a palavra, né? Então ele falava assim, kkkashi, ou kkkat, alguma coisa assim que as palavras iam repetindo. Então a gente ficou ensinando ele a pronunciar as palavras direito, e ela lá na fono, a gente aqui em casa. Então tudo que a gente pegava, acordava, ia falar uma palavra, se você via que ele ficava repetindo, a gente tentava ensinar ele direitinho. E ela lá na fono trabalhava também. Então essas pontes se ligavam, né? Isso que eu acho que é uma coisa bem legal que a fono, que a Mari faz. É por isso que eu adoro ela. E abstrair mesmo, a imaginar ele falar um dia pra gente que o boi é a vaca homem. É verdade, o boi e a vaca, essa foi o máximo. Então no dia, eu tenho que hoje lavar louça ou eu tenho que lavar roupa em casa? Tô com o Pedro sozinho porque a Fê tá dando aula, o que eu faço? Pedro, vamos comigo lavar louça? Ele vai, pega o copo, o sabão, a água, e aí o dia a dia vira estímulo. Mesma coisa lavar a roupa. Ah, camiseta, vamos botar na roupa. Ah, vamos recolher a meia. Vamos pegar o sapato, sabe? Essas coisas do dia a dia. Inclusive a gente até bota uma cadeira do lado da máquina de lavar roupa para ele subir e ajudar a gente a botar a roupa na máquina. E até é mais fácil pra gente mais tarde ele ter esse hábito de lavar roupa, né? E não ser folgado que nem eu sou. Nossa casa ela é toda voltada pro Pedro, a gente brinca muito com ele, aqui é a escolinha dele, que ele ajudou até fazer. E aqui o Pedro faz 2 vezes por semana a fono, e 1 vez por semana ele vai no espaço escuta. Pedro. E no espaço escuta ele tá estudando o fundo do mar, né, Pedro? Você não vê lá no espaço escuta, você não estuda a história do peixinho, do Nemo? Tá bravo. Então aqui a gente faz desenhos, ele pede para eu desenhar, que a coral é a mamãe, né, tal. Aqui é do aniversário dele, a lembrancinha foi um balão, ele gosta dos números e aqui a gente estimula ele bastante. Ele adora que a gente leia livro, ele é atento, apesar de ser muito um molecão. A gente sempre aproveitou muito as coisas do cotidiano, da vida, para estimular o Pedro. A gente levava bastante o Pedro para plantar, pôr a mão na terra, mostrar o que é terra. Ele, no primeiro dia das crianças, ele plantou uma árvore. Para um dia a gente fazer uma casa na árvore, a gente tem galinha. Então essa é a galinha, cocó, ele vai lá dar milho para galinha. O Pedro aprendeu muita coisa assim. Então, parece que o bichinho da estimulação tem que te picar, não é uma receita, você faz isso, isso, isso. Mas você começa a entender, é muito legal. Tem um momento de ficar quieto também. Tem um momento de estimular. O Pedro agora também, ele foi muito estimulado a falar. Ele fala bastante, mas às vezes só ele quer falar. Tá aprendendo a esperar, tem que ouvir. Tem que prestar atenção para ele conseguir responder. Você vai voltar a assistir o Pingu? Pedro, como é que é seu nome? Pedro. Quantos anos você tem? Tem. Você fez uma festa legal ou fez uma festa chata? Hã? Você fez uma festa legal ou fez uma festa chata? A festa é legal. É legal a festa? É. E o que você gosta da festa? O que tinha na sua festa? Tem piscina bolinha. O quê? Não entendi. Piscina bolinha. Piscina de bolinha? É. Que mais? Mas piscina bolinha outra. Outra piscina? Hã? Outra piscina?
Ô Pedro, você gosta de historinha? Da Chapeuzinho Vermelho, do João e o Pé de Feijão? Qual história que você gosta mais? Vamos contar uma história? O Pedro. Então tira. Qual a história que a gente vai contar? O Pedro. A história do Pedro é isso que a gente tá fazendo, contando a sua história. Eu tô vendo qual? A casa. Vamos contar a história da Chapeuzinho Vermelho? Depois do Pedro. Vamos contar a história dos 3 porquinhos? Depois do Pedro. A história do Pedro é assim. O Pedro nasceu dia 8 de março e é o nosso príncipe querido. Aqui, mamãe. O Pedro na casa? É.